Agora eu vou mostrar o design e os resultados do nosso primeiro estudo, que tem como tema principal responder a pergunta por que projetos de código de fonte aberto falham. Esse estudo ele é conduzido por meio de 4 research questions. Na primeira research question, a gente investiga o tema principal do paper, né, que é avaliar por que projetos de código de fonte aberto falham. Para isso, a gente faz um levantamento, a gente conduz um survey, né, com projetos que estão abandonados. A gente pergunta para esses desenvolvedores o motivo de abandono desses projetos. Na segunda research question, a gente avalia qual a importância, né, de seguir boas práticas de manutenção de projetos open source. Para isso, a gente avalia a diferença entre os projetos mais populares do GitHub com esses projetos que estão de fato abandonados. A gente avalia se esses projetos estavam, né, seguindo práticas recomendadas tanto pelo GitHub ou boas práticas de manutenção, como a utilização do Travis CI. Na terceira research question, a gente avalia quais são os impactos dessas falhas, né? A gente nota que grande parte das issues ficaram abandonadas. Esses projetos também têm uma quantidade relativamente grande de pull requests, né, que não foram incorporados nos projetos. E na quarta e última research question, a gente avalia como que os desenvolvedores tentaram evitar com que esses projetos falhassem. Tanto os contribuidores, né, quanto os proprietários desses projetos. Como que eles tentaram evitar, né, que esses projetos falhassem. Para isso a gente utilizou um dataset composto pelos top 5.000 projetos GitHub ordenados pelo número de estrela. No final a gente ficou com uma lista de 618 projetos, sendo que desses 618 é composto por 542 projetos que estavam sem commits há pelo menos um ano. E a gente complementou essa lista com 76 projetos que já foram declarados, né, que não estavam mais sendo mantidos no seu próprio README, que é a página principal do GitHub. Esses projetos já foram declarados que estavam depreciados. Então a gente ficou com a lista no final de 618 projetos, que era composto por 542 projetos sem commits, com pelo menos há um ano sem commits, e 76 projetos, né, que já estavam de fato depreciados. Agora vou mostrar os resultados da nossa primeira research question. Por que projeto de código de fonte aberto falha? Para a gente responder essa pergunta, a gente realizou um survey, né, com esses projetos que estavam há pelo menos um ano, sem commits. Só que no GitHub a gente tem dois tipos de conta, a conta individual e a conta que representa uma empresa. No caso das contas individuais, a gente mandou de fato para os proprietários do projeto. E no caso de uma conta que representava uma empresa, a gente mandou o survey para o principal contribuidor daquele projeto. O questionário que a gente enviou para esses desenvolvedores é composto por 4 perguntas. Primeiro a gente pergunta, né, se de fato ele concorda que o projeto dele está depreciado, né, que não está mais sendo mantido. E a gente complementa essa pergunta, né, perguntando por que eles pararam de manter o projeto, né? Lógico, de fato, se eles concordarem, eles vão responder por que eles pararam de manter esse projeto. A gente pergunta também se eles receberam algum tipo de financiamento para manter esses projetos. E por último, a gente pergunta se eles têm plano de reativar esses projetos no futuro. A gente enviou um total de 408 e-mails, porque nem todos aqueles desenvolvedores tinham e-mails públicos no GitHub. A gente recebeu um total de 118 respostas, ou seja, a gente atingiu uma taxa de resposta de 29%.
E a gente complementou as respostas desse survey com 36 respostas diretamente da página principal do GitHub. A gente lia, né, aqueles projetos que já haviam sido declarados como depreciados. A gente lia a página principal em busca, né, do motivo que levaram aqueles desenvolvedores a estar abandonando esses projetos. A gente encontrou a resposta, né, para essa pergunta em 36 projetos. Respondendo à primeira pergunta, né, do nosso survey, né, a gente vê que 86% dos desenvolvedores concordaram que o projeto não estava mais sendo mantido e apenas 14% dos desenvolvedores não concordaram que o projeto não estava mais sendo mantido. Para os desenvolvedores que a gente perguntou que havia planos, né, de reativar o projeto, apenas 15% disse que tinha planos de reativar o projeto e 85% dos participantes do survey disseram que não tem mais nenhum plano de reativar o projeto no futuro. E para a primeira pergunta, né, do questionário que a gente mandou, que representa, né, o tema principal desse paper, por que eles pararam de manter o projeto, depois que nós sintetizamos as respostas utilizando a análise temática, a gente ficou como resposta principal, né, que esses projetos pararam de ser mantidos por causa do surgimento, né, de um competidor forte. A gente viu que isso aconteceu em 30 casos, e um exemplo disso a gente pode ver na resposta desse participante, né? Ele falou que o projeto não fazia mais sentido porque a Apple desenvolveu, né, alternativas técnicas e legais que ele acreditava que fosse satisfatória. O nosso segundo maior motivo desses desenvolvedores estarem parando de manter os seus projetos foi devido à falta de tempo, né, do principal contribuidor, que ocorreu em 27 projetos. Como exemplo, a gente tem a resposta a gente tem uma resposta de um participante que ele diz, né, que ele era apenas o único mantenedor do projeto e tinha uma enorme quantidade de features, né, que o pessoal pedia para ele fazer, só que ele não tinha tempo para estar realizando essa quantidade de features. A terceira resposta mais comum que a gente teve foi que esses desenvolvedores pararam de manter o projeto porque eles acreditavam que o projeto deles estava completos, não precisavam mais de nenhuma feature, de nenhuma alteração. Eles falavam que o projeto deles, para aquilo que ele foi construído para fazer, estavam fazendo muito bem e por isso não precisava de nenhuma alteração. Como exemplo de resposta, a gente tem aqui uma resposta de um participante em que ele diz que algumas vezes você constrói alguma coisa e algumas vezes isso está completo. Assim como você constrói, né, um prédio, em algum tempo esse prédio está acabado. Esse prédio não precisa mais de alteração, já foi alcançados os objetivos. Entretanto, para a gente dizer que o projeto falhou, a gente apenas diz que um projeto open source falhou se, né, tanto o proprietário ou o principal contribuidor concordou que aquele projeto estava depreciado, que aquele projeto não estava mais sendo mantido. A gente só diz que um projeto falhou quando ele não foi considerado completo, como esse exemplo que a gente mostrou, quando o proprietário não considera, né, que o projeto dele é completo, que considera que o projeto dele não precisa mais de alterações, ou quando os desenvolvedores disseram que não tem planos, né, de reativar o projeto. Então a gente
só considera que o projeto falhou quando eles não concordaram, quando eles não consideram que o projeto deles está completo e quando eles não possuem planos de reativar o projeto no futuro. No final, a gente ficou com uma lista de 104 projetos que de fato falharam. A nossa definição de falha, para deixar bem claro, quer dizer que o projeto apenas está abandonado, né, ou depreciado, e pode ser que esses projetos tenham sido importantes, né, para os seus clientes por um determinado período de tempo, antes desses projetos terem se tornado, né, depreciados. Aqui a gente mostra uma lista, né, das 9 razões, né, que levaram à falha desses projetos. E nessa tabela agora, ele mostra só os resultados desses 104 projetos que a gente considerou que de fato falharam. No primeiro caso, a gente vê que esses projetos, né, falharam devido ao surgimento de um competidor forte, né, como aquele exemplo que a gente mostrou da Apple. No segundo caso, foi porque os projetos se tornaram obsoletos, né, de fato não faziam mais sentido, porque no terceiro caso foi a falta de tempo, né, do principal contribuidor. No quarto caso, a falta de interesse do principal contribuidor. No quinto caso, foram por causa de tecnologias que já estavam ultrapassadas, seguido pela baixa mantenabilidade do projeto, né, que dificultou estar mantendo esses projetos, devido a decisões tomadas no início, né, que não foram muito boas. Conflitos entre os desenvolvedores, problemas legais, em alguns casos por causa do nome do projeto, né, que representavam empresas, e em último caso, quando o projeto ele se tornou privado, né, alguma empresa adquiriu o projeto e não quis mais continuar com que aquele projeto continuasse público, né, então aquele projeto tornou-se privado. Agora eu vou estar mostrando como que a gente fez para responder a nossa segunda research question, né? Qual a importância, né, de seguir boas práticas de manutenção, né, de projetos de código-fonte aberto. Para isso, a gente criou 4 grupos de projetos compostos por 104 projetos, né, sendo que a gente utilizou aquela nossa amostra inicial dos top 5.000 projetos GitHub. Primeiro a gente criou um grupo dos projetos que de fato falharam, 104 projetos que falharam. Depois a gente criou um grupo dos top. A gente pegou um grupo dos 104, né, dentro da lista dos 5.000 inicial. E dentro da lista dos 5.000 inicial, a gente pegou os 104 últimos, né, ordenados pelo número de estrelas. E por último a gente fez, né, um random para criar um grupo de 104 projetos. A gente analisou, né, 8 práticas de manutenção de código de fonte aberto. Primeiro a gente avaliou a presença do README, né, que onde eles colocam, né, tanto exemplos ou a descrição do seu projeto. A gente avaliou se esses projetos tinham licença, se eles tinham uma homepage, se eles faziam a utilização de integração contínua. Nesse caso, a gente avaliou apenas se eles utilizavam o Travis CI, que é um dos mais utilizados, né, hoje em dia. A gente avaliou se esses projetos seguiam, né, diretrizes, se eles possuíam diretrizes para contribuidores externos. A gente avaliou também se eles possuíam, né, um template para os
contribuidores ou usuários estarem postando issues. A gente avaliou também se os projetos possuíam o código de conduta. E por último, se eles possuíam um template para submeter um pull request para esses projetos. Então, comparando esses 4 grupos que a gente criou, a gente viu, né, que em quase todos os projetos possuíam o README, porque é meio que padrão do GitHub, quando você cria um projeto, automaticamente já é criado o README. Avaliando a presença da licença, a gente viu que em 88% dos projetos, né, dos top projetos, possuíam licença e apenas 61% dos projetos que falharam possuíam licença. A presença de homepage, a gente viu que em 87% dos top projetos possuíam uma homepage e apenas 58% dos projetos que falharam possuíam uma homepage. Comparando a utilização, né, de integração contínua, apenas 27% dos projetos que falharam faziam uso dessa prática. E nos projetos mais populares, né, no conjunto dos projetos mais populares, 68% desse grupo faziam uso de integração contínua. Avaliando o uso de diretrizes, né, para contribuidores externos estarem contribuindo, apenas 16%, né, dos projetos que falharam faziam uso dessas diretrizes, né, de contribuição. E em 72% dos projetos mais populares faziam uso. E para issue template, né, nenhum dos projetos que falharam possuía um template, né, para estar submetendo uma issue. E dos projetos mais populares, 15% deles possuíam issue template. Avaliando o código de conduta, nenhum projeto também que falhou possuía o código de conduta. E em 13% dos projetos mais populares possuíam. E por último, né, o pull request template, que apenas 3% dos projetos mais populares possuíam. E nenhum dos projetos que falharam possuíam o pull request template. Agora eu vou estar mostrando o design, né, e os resultados da nossa terceira research question. Quais são os impactos, né, qual é o impacto das falhas dos projetos? Para isso, a gente fez uma contagem do número de issues e pull requests que ficaram abertas, né, desses 104 projetos que falharam. A gente encontrou pouco mais de 4.700 issues em abertos que ficaram, né, abandonadas. E por volta de 300 pull requests em abertas que ficaram abandonadas desses 104 projetos que falharam. Nessa research question, né, o impacto negativo disso inclui que que os bugs, né, e os